Olá, olá! Eu sou a Bia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido podcast Em Contas. Preparados para mergulhar no universo das finanças partidárias e prestações de contas à Justiça Eleitoral? Prometo que vai ser uma conversa super esclarecedora. E o melhor de tudo, sem juridiquês complicado. Eu sou o Léo e a gente vai destrinchar tudo de um jeito simples e direto, como tem que ser. Afinal, transparência eleitoral é assunto de todo cidadão. Inauguramos hoje a temporada 2023 com nossa série especial, Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. Vamos começar do começo explicando o que são essas prestações e por que elas são tão importantes. Hoje vamos analisar um caso julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 7 de fevereiro de 2023. Ele se refere, assim, às contas anuais de um diretório nacional, né? Especificamente do exercício de 2017. Ah, 2017, ok. É um caso bem completo, sabe? Ele ilustra muitos dos desafios e, claro, das exigências da justiça eleitoral. Com certeza. Então, para a gente situar quem está ouvindo, o que é exatamente essa prestação de contas anual, a PCA, de um partido político? Assim, de forma simples. Olha, a PCA, ela é uma obrigação legal, né? Vem lá da lei dos partidos políticos. Certo. Todo partido, não importa a esfera municipal, estadual, nacional, tem que mostrar para a Justiça Eleitoral, todo santo ano, como usou o dinheiro que recebeu. É basicamente isso, de onde veio a grana e para onde ela foi. Cada real. E isso vale tanto para dinheiro de doação, tipo de pessoa física, quanto para os recursos públicos, certo? O fundo partidário entra aí, né? Exatamente. O foco principal acaba sendo no dinheiro público, sim. Como o fundo partidário, que para a maioria dos partidos é a maior fonte de receita, né? Sim. Esse fundo, ele vem do orçamento da União, de multas eleitorais, umas outras fontes. A ideia é dar condição para o partido funcionar, se manter. Entendi. Mas a PCA também tem que mostrar as doações de pessoas físicas, contribuições de filiados, qualquer outra entrada. E o Diretório Nacional, que é a cúpula do partido, geralmente é quem administra a maior parte desses valores, né? Faz sentido. Então a PCA é para garantir transparência para a sociedade poder olhar e ver se o dinheiro, principalmente o público, está sendo usado direitinho. Mas direitinho segundo o quê? Quais são as regras? As regras estão na lei, principalmente no artigo 44 da Lei dos Partidos. Lá tem uma lista das finalidades que são permitidas para o uso do fundo partidário. Ah, tem uma lista específica? Tem coisas como manter a sede, pagar pessoal, mas tem limites, tá? Fazer propaganda política, impulsionar candidaturas e tem também umas destinações que são obrigatórias. Obrigatórias. Tipo, uma parte tem que ir para incentivar a participação das mulheres na política, outra parte para as fundações dos partidos, aquelas que fazem pesquisa, formação. Entendi. Qualquer gasto que fuja disso, ou então um gasto que não seja, assim, devidamente comprovado, ele é considerado irregular pela Justiça Eleitoral. E nesse caso específico de 2017, que a gente está olhando hoje, o partido conseguiu provar o uso correto? Qual foi a decisão final do TSE? Olha, o resultado foi duro. As contas foram desaprovadas. E não foi por pouco, foi por unanimidade pelo plenário do TSE. Unânime? Nossa. E o que significa exatamente desaprovação? É muito ruim? É bem ruim, sim. Significa que o tribunal achou irregularidades consideradas graves, sabe? Coisas que comprometem a confiança nas contas como um todo. Não é só uma falha pequena, formal. É algo que impacta a essência da prestação. Entendi. Irregularidades graves. E quais foram os principais problemas que o TSE apontou na decisão, no acórdão? Bom, os problemas foram vários e bem significativos. O acórdão, que é essa decisão final toda detalhada, né? Ele menciona desde, assim, falta de documento suficiente para comprovar um monte de despesa. A famosa falta de papel. Exato. Até a aplicação errada de recurso obrigatório, como essa verba para as mulheres que a gente comentou. Ah, tá. Também apontaram divergências na contabilidade e um ponto bem sério,
o uso de dinheiro do fundo partidário para pagar despesa particular de dirigente. Gasto particular com dinheiro público. Aí complica mesmo, né? Complica muito, é um ponto super sensível. E dá para ter uma ideia do tamanho do problema. Do volume dessas irregularidades. Dá sim. Olha, em 2017, esse diretório recebeu mais ou menos uns 12,8 milhões de reais do fundo partidário. Uma boa grana. Sim, e o TSE identificou irregularidades em quase 2,9 milhões desse total. Isso dá, percentualmente, uns 22,6%. Quase um quarto do valor. É bastante coisa. É relevante, sim. Mas é importante dizer que o tribunal sempre fala que não olha só o percentual, né? A gravidade das falhas, o tipo de problema, isso pesa muito na decisão. Entendi. Não é só o número, é a qualidade da irregularidade, digamos assim. Isso. E aqui, como a gente viu, tinha coisa bem grave mesmo no meio. Certo. Então vamos. Vamos mergulhar um pouco mais nessas irregularidades. Você falou da falta de comprovação. Qual é a regra básica aí? O que o partido tinha que ter mostrado? A regra de ouro é comprovação. Documental, completa, robusta. A resolução do TSE que valia na época exigia, para cada despesa, um documento fiscal válido, nota fiscal, recibo, enfim, sem rasura, com data, descrição clara do serviço ou produto, valor e quem vendeu é quem comprou, né? O básico. Ok, a nota fiscal. Mas pelo que você disse antes e pelo que está no acórdão, parece que só a nota não era suficiente. Exatamente. E aí que está o pulo do gato, onde muita gente tropeça. A nota fiscal, ela prova que houve uma compra, uma transação comercial, mas ela não prova sozinha que aquele gasto específico serviu para a atividade do partido. Ah, tá. Falta conexão, né? Falta conexão. Por isso, o TSE exige documentos que eles chamam de complementares. Coisas tipo contratos bem detalhados, relatórios mostrando o que foi feito, fotos de eventos, listas de presença assinadas, material de divulgação. Entendi. Qualquer coisa que mostre o gasto em ação, digamos. Isso. Qualquer coisa que ligue, assim, de forma clara, inequívoca, o gasto com a finalidade partidária que está lá na lei. Tem que mostrar o serviço que foi feito ou o bem que foi entregue e, principalmente, por que aquilo era necessário para o partido. Olha, usamos isso para isso, por causa disso. Fica bem claro que a responsabilidade de provar é toda no partido, né? E nesse caso que a gente está vendo, quais foram os exemplos dessa falta de comprovação que mais chamaram a atenção? Tiveram vários. Por exemplo, um gasto de mais de R$7 mil com lanches. Lanches, ok. Existiam as notas fiscais dos lanches, mas cadê a prova de para quem foram servidos esses lanches? E em qual atividade do partido? As atas de reunião que apresentaram só tinham assinatura do presidente. E as próprias atas falavam que tinha lista de presença anexa, só que essas listas não foram juntadas ao processo. Faltou mostrar a conexão com a realidade partidária, sabe? Ficou solto. Entendi. E com despesas maiores, tipo viagens, passagens, hotéis, como foi? A lógica é a mesma. Valores bem altos em passagens aéreas, mais de R$26 mil, e hospedagens, quase 41 mil, somando a conta geral e a da mulher. Tudo isso foi glosado, ou seja, considerado irregular. Quase 70 mil em viagens aí. E por quê? Faltou comprovar os eventos partidários que justificariam essas viagens. Cadê as listas de presença desses eventos, fotos, material de divulgação? Nada disso foi apresentado de forma satisfatória. Certo. E no caso específico de hotéis, o TSE é bem claro. Precisa da nota fiscal do próprio hotel, emitida em nome do hóspede. Não adianta só a fatura da agência de turismo. Ah, tem esse detalhe. Tem. E aí, viagens específicas de alguns dirigentes ficaram sem demonstração da finalidade partidária. Um ponto curioso também foi um gasto com combustível. Combustível? Num carro que nem era do partido, pertencia à mãe de um dirigente nacional. Eita! Eles até apresentaram um contrato de cessão do carro para o partido, mas o contrato era antigo, de 2016, da época da eleição, e não valia para 2017. Faltou a prova de que aquele carro estava realmente sendo usado a serviço do partido em 2017.
Ou seja, a chave é sempre essa, conseguir mostrar o vínculo claro, né? O elo entre a despesa e a atividade partidária. Exatamente, é o vínculo. Mas além dessa falta de provas, o outro grande problema foi o uso do dinheiro em si, né? Gastar em coisas que a lei não permite ou, pior, em coisas particulares. Isso. O segundo grande bloco de irregularidades foi esse, o desvio de finalidade. Recurso público, principalmente fundo partidário, tem destinação vinculada. O artigo 44 da lei é um mapa. O mapa do que pode e não pode. Perfeito. Gastar fora dali, mesmo que você comprove direitinho com nota e tudo, é irregular. E não é só a letra da lei, né? Tem os princípios da administração pública que valem aqui também. Moralidade, economicidade, razoabilidade. Princípios importantes. Fundamentais. E o TSE bateu muito nessa tecla no acórdão. A autonomia que o partido tem para se organizar não é uma carta branca para desrespeitar a lei e esses princípios. Não existe livre-arbítrio partidário com dinheiro público. Ficou claro o recado. E quais foram os casos, assim, mais chocantes, talvez, desse desvio de finalidade que apareceram no julgamento? Olha, alguns são bem impactantes mesmo. O mais grave, provavelmente, foi o uso de mais de R$328 mil do fundo partidário para pagar reformas na casa particular do presidente nacional do partido. Espera aí. Reforma na casa do dirigente com dinheiro do partido? Isso. É muito sério. Chegaram a detalhar a reforma? Detalharam. Incluía até piscina e churrasqueira. Piscina e churrasqueira. Com fundo partidário, como isso foi provado? As provas foram consideradas bem fortes pelo TSE. Eles contrataram uma empresa de arquitetura e, pior, usaram funcionários do próprio partido, pedreiros, pintores, pagos com dinheiro do fundo para trabalhar na obra da casa do presidente. Nossa. Havia depoimentos desses funcionários e da arquiteta, colhidos no inquérito da Polícia Federal, além do alvará da construção. O TSE classificou isso como confusão patrimonial. Confusão patrimonial. Explica um pouco melhor. É quando se mistura de forma indevida o que é do partido e o que é pessoal do dirigente. O dinheiro e os bens do partido são usados para fins particulares. É uma das falhas mais graves que podem acontecer numa prestação de contas. Imagino a gravidade. E teve aquela história de uma estrutura de restaurante também, né? O que foi isso? Ah, essa também chamou muita atenção. Gastaram mais de R$214 mil montando uma cozinha quase industrial na sede do partido. Cozinha industrial? Pra quê? Pois é, compraram equipamentos muito específicos. Buffet térmico, máquina de gelo industrial, dezenas de galheteiros, facas de açougue, coisas que você não espera numa sede de partido normalmente. Realmente. E não só compraram equipamento. Contrataram chefe de cozinha, garçom, isso além do auxiliar de cozinha que já tinha. E compraram volumes assim, absurdos de comida. O acórdão menciona 3,7 toneladas de carne. 3 toneladas e 700 quilos de carne. Para um partido. Exato. A justificativa que deram foi de economia, para não gastar com restaurante fora. Mas o TSE não aceitou, até porque os funcionários já recebiam vale alimentação. O tribunal não viu uma conexão clara disso tudo com a atividade partidária normal. E levantou suspeitas de que a estrutura parecia mais comercial, sabe? Inclusive apontando vínculos com empresas de conhecidos dos dirigentes. De novo, faltou comprovar a finalidade partidária. É impressionante mesmo. Teve outros gastos que entraram nessa categoria de desvio de finalidade, mesmo que menores? Sim, parece que se formou um padrão, né? Tiveram gastos com helicóptero que já eram questionados em anos anteriores, com indícios de uso particular. Teve a compra de um lote residencial usando sobras de fundo partidário de campanha, o que a lei não permite. Compra de imóvel não pode. Com fundo partidário para finalidade residencial, não. Teve também a manutenção de um polo gráfico. Gastaram bastante com equipamento, insumo, manutenção de um galpão. E qual o problema? Partido não pode ter gráfica. Poder até pode, mas tem que comprovar que a produção e a distribuição do material foi para fins partidários. E isso não foi feito. O TSE entendeu que montar uma estrutura com características de empresa comercial não é a função do fundo partidário. Entendi. O foco tem que ser a atividade política. Exato. Até coisas como pagar juros e multas por atraso em contas, que o TSE vê como ineficiência administrativa,
ou comprar uma máquina de polir piso industrial, uma politriz, foram consideradas irregulares. Faltou razoabilidade ou vínculo claro com a atividade fim do partido. Muitos exemplos. Então, resumindo essa parte, não podia gastar onde gastou, mas também teve o contrário, né? O partido deixou de gastar onde devia gastar as tais obrigações legais. Isso mesmo. Além dos gastos irregulares, houve o descumprimento de 2 destinações obrigatórias do fundo partidário. A primeira, bem importante, é aquela aplicação mínima de 5% do fundo em programas para incentivar a participação política das mulheres. O artigo 44, inciso V. Certo, 5% para as mulheres, e eles não aplicaram? Deixaram de aplicar corretamente mais de R$517 mil nesse fim específico em 2017. Quase R$500 mil. E o que seria aplicar corretamente? Não é só separar o dinheiro numa conta? Não é só separar. O TSE tem uma jurisprudência firme sobre isso. É preciso realizar ações efetivas. Fazer cursos, palestras, eventos, produzir material de divulgação voltado para elas. Ações concretas, então. Isso. Gastos genéricos que não têm ligação clara com a pauta feminina, o acórdão cita até compra de aparelhos de jantar, ou despesas de viagem que não foram comprovadas como sendo para eventos de mulheres. Nada disso conta para cumprir a cota. E qual a consequência de não cumprir? A consequência é ter que aplicar o valor que faltou no ano seguinte. E se não aplicar no ano seguinte, aí tem que aplicar com um acréscimo de 12,5% sobre o valor original. É uma obrigação que se acumula e aumenta. Entendi. Fica mais caro não fazer certo da primeira vez. E qual foi a outra obrigação descumprida? Foi o repasse mínimo de 20% do fundo para a fundação partidária. Aquela ligada ao partido que faz pesquisa, doutrinação, formação política, sabe? É o inciso 4 do mesmo artigo 44. Certo, 20% para a fundação. E quando faltou? Faltaram quase R$145 mil em 2017. Nesse ponto específico, o partido corrigiu depois, fez o repasse que faltava em 2018. Ah, então resolveu. Resolveu em parte. O TSE manteve a irregularidade porque o repasse tinha que ter sido feito dentro do ano de 2017. E esse descumprimento no ano certo pesou na avaliação geral, contribuindo para a desaprovação das contas. Entendi. Mas, como o dinheiro efetivamente chegou à fundação, mesmo que atrasado, o tribunal seguiu a jurisprudência e não mandou devolver esse valor específico aos cofres públicos. A irregularidade ficou registrada, mas sem a ordem de devolução. Certo. Agora falando um pouco da defesa do partido. Imagino que eles tentaram contestar tudo isso, né? Teve uma discussão sobre usar provas de um inquérito policial, a tal prova emprestada. Teve sim. A defesa argumentou forte contra o uso de provas que vieram desse inquérito policial. Alegaram que o delegado responsável pelo inquérito seria suspeito, teria interesse político contrário ao partido. E o TSE aceitou esse argumento? Entendi. O tribunal rejeitou a alegação de suspeição, manteve a validade das provas dentro do processo de contas. A explicação foi que o importante é que o partido teve toda a chance de se defender, de apresentar o contraditório sobre aquelas provas dentro do processo de prestação de contas. O inquérito policial, nesse contexto, funciona mais como uma peça informativa, inicial, para levantar os pontos. Entendi. O foco é a defesa no processo de contas? Exato. Além disso, o TSE também rejeitou documentos que a defesa tentou juntar muito tarde no processo. Aplicou a regra da preclusão, que basicamente significa que você perde o direito de fazer algo no processo se não fizer no prazo certo. Prazos são importantes no processo, então. E tiveram outras discussões relevantes? Lembro de ter visto algo sobre triangulação de recursos e gastos com pesquisas? Sim. Tiveram outras discussões técnicas importantes. A tal triangulação de recursos foi considerada irregular pelo TSE. O que era isso? Basicamente, o Diretório Nacional repassou dinheiro para alguns diretórios municipais. Mas o TSE entendeu que isso foi feito como uma forma de bypassar um bloqueio, porque os diretórios estaduais correspondentes estavam impedidos de receber recursos diretamente. Foi visto como uma manobra irregular. Entendi. E os gastos com pesquisa? Eram valores bem altos, mais de R$1,1 milhão com serviços de pesquisa e marketing.
também foram considerados irregulares. O motivo principal foi que o partido não entregou os relatórios finais, os produtos contratados. Ou seja, não comprovou que o serviço foi efetivamente prestado como deveria. Faltou a entrega, a comprovação do serviço feito. Isso. Por outro lado, um ponto que a área técnica tinha apontado como irregularidade, que era a concentração de muitos recursos lá no Diretório Nacional, em vez de distribuir mais para os estados e municípios, o TSE afastou. Entendeu que isso faz parte da autonomia do partido para definir sua estratégia de como usar o dinheiro internamente. Interessante. Então, algumas coisas foram consideradas irregulares, outras não. Chegamos ao fim do julgamento. Depois de analisar tudo isso, quais foram as consequências práticas, as sanções que o TSE aplicou ao partido? As sanções foram pesadas, refletindo a gravidade e o volume dos problemas encontrados. Primeiro, e talvez o mais impactante financeiramente, o partido foi condenado a restituir ao erário, ou seja, devolver aos cofres públicos, um valor de R$ 1.893.583,78. Quase R$ 1.900.000. Não pode usar dinheiro do fundo partidário para pagar essa conta. E o valor ainda é corrigido monetariamente desde a época dos gastos. Nossa, um baque financeiro considerável para o partido, ter que tirar do próprio bolso. Sem dúvida, o TSE sempre reforça que essa restituição não é uma multa, é uma recomposição do dano causado pelo uso irregular do dinheiro público. Entendi. E teve multa além dessa restituição? Teve multa também. O TSE aplicou uma multa de 20% sobre uma parte dos valores considerados irregulares. A base de cálculo para essa multa foi de R$ 2.375.407,66. Eles excluíram da base de cálculo o valor da verba das mulheres, porque essa já tem a sanção específica de ter que aplicar depois, né? Certo. E a multa? Como é paga? A multa, sim, é a punição financeira, e essa vai ser paga de um jeito diferente, por meio de desconto nas futuras cotas do fundo partidário que o partido receberia. O TSE determinou o desconto em 6 parcelas. Ah, então a multa sai do próprio fundo partidário, mas de forma parcelada. Isso. Além disso, teve uma determinação pequena para recolher um valor de recursos de origem não identificada Rony, R$ 512,26, também com recursos próprios. E, claro, ficou a obrigação de aplicar aqueles R$ 517 mil na pauta feminina no exercício seguinte, como a gente já falou. Um pacote completo de sanções mesmo. Restituição, multa, obrigação de fazer. Qual é a grande mensagem que um julgamento como esse passa? O TSE sempre fala do caráter pedagógico dessas decisões, né? A mensagem é bem clara e serve de alerta para todos os partidos. Primeiro, acho que mostra que o controle da justiça eleitoral sobre as contas partidárias é sério e as consequências financeiras de errar podem ser bem dolorosas. Com certeza. Segundo, reforça demais a necessidade absoluta de ter uma comprovação documental impecável para cada gasto. Não adianta só ter a nota fiscal. Tem que ter os documentos complementares que mostrem, sem sombra de dúvida, a ligação daquele gasto com a atividade partidária permitida pela lei. A prova do vínculo, né? A prova do vínculo. Terceiro, é um alerta máximo vermelho piscante contra a confusão entre o patrimônio pessoal dos dirigentes e o patrimônio do partido. Isso é inaceitável com dinheiro público e leva às piores consequências no julgamento. E para finalizar, reforça também a importância do aprendizado contínuo, né? Para quem trabalha com isso, os dirigentes, os contadores, os advogados dos partidos. Fundamental. As regras mudam, as resoluções são atualizadas, a interpretação do TSE, que é a jurisprudência, também evolui com o tempo. Estar atualizado não é só para evitar multa ou devolução de dinheiro. É mais que isso. É essencial para garantir a transparência, a boa gestão, a aplicação correta do dinheiro público. No fundo, é uma questão de legitimidade perante a sociedade que financia os partidos via impostos. Uma análise realmente muito importante. Esse caso de 2017 ensina demais sobre os cuidados que precisam ser tomados na gestão financeira partidária. Foi muito esclarecedor e assim fechamos nosso primeiro episódio.
Gostaram dessa nossa conversa inicial? Queremos muito ouvir vocês. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões, tudo é bem-vindo. E não esqueçam de compartilhar com aquele amigo que adora política, mas nunca entendeu direito essa parte financeira. Até o próximo episódio, pessoal!